A Polícia Federal está realizando nesta manhã uma operação para cumprir 10 mandados na investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal contra fake news. Estão sendo realizadas agora as buscas em 6 estados. A Folha de São Paulo diz que entre os alvos estão militares da reserva e também procuradores. Ao longo da manhã de hoje, a Polícia Federal deve trazer mais informações quais são os alvos desses 10 mandados da investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal, justamente contra fake news. E essa operação, determinada pelo Supremo, ocorre um dia depois de algo muito grave que ocorreu ontem aqui no país. Algo que lembra muito momentos da ditadura, né? Do golpe, que recentemente foi chamado de revolução. Essa censura que nós conhecemos durante o regime militar foi exposta após a promulgação do AI-5, que determinava que todo e qualquer veículo de comunicação deveria ter suas matérias previamente aprovadas, suas reportagens previamente aprovadas e sujeitas à inspeção de agentes autorizados. Se você for procurar, muitos jornais da época no Brasil deixavam ou espaços em branco, sem nenhuma reportagem, né? Ou colocavam ali receitas de bolo. Era outra tática utilizada. Recentemente, o jornal Estado de São Paulo também sofreu com a censura depois que uma sentença do Tribunal do Distrito Federal impediu o jornal, durante quase 9 anos, de publicar informações sobre a Operação Boi Barrica, envolvendo Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República, José Sarney. Todo dia o Estadão colocava ali: estamos sob censura, porque foi proibida a veiculação de gravações que ligavam o então presidente do Senado, José Sarney, com a contratação de parentes e afiliados políticos por meio de atos secretos. Na época, os advogados do empresário Fernando Sarney disseram que o Estadão feria a honra da família ao publicar trechos de conversas telefônicas gravadas. A censura ao jornal teve início em 2009 e só foi derrubada no final do ano passado, depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Estadão disse que ficou mais de 3.300 dias sob censura, só que agora, a censura de ontem não vem de nenhuma ditadura ou de nenhum político de longa carreira, nenhum militar, ex-presidente, presidente do Congresso, nada disso. Agora a censura veio do intocável, do impoluto, do inalcançável, do doutor, do Vossa Excelência, da Suprema Corte do país. O ministro Alexandre de Moraes mandou o site Antagonista e a revista Cruzoé retirarem do ar reportagens que citam o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Diz a decisão do Alexandre de Moraes: determino que o site O Antagonista e a revista Cruzoé retirem imediatamente dos respectivos ambientes virtuais a matéria intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai e todas as postagens que tratem sobre o assunto, sob pena de multa diária de R$100 mil, cujo prazo será contado a partir da intimação dos responsáveis. A Polícia Federal deverá intimar os responsáveis pelo site O Antagonista e pela revista Cruzoé para que prestem depoimento no prazo de 72 horas, diz a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Moraes é o relator de um inquérito que foi aberto no mês passado para apurar notícias que possam ferir a honra dos ministros. Só qual a impressão que dá? Que o presidente do Supremo não gostou da reportagem, aí chamou o coleguinha, o amigo, vai lá e simplesmente proíbe, né? E qual que é o ponto? Que é importante não só para o presidente do Supremo Tribunal Federal ou para qualquer cidadão. Se você não gostou de uma reportagem, se você não gostou da matéria, tem alguma coisa errada ali, né? Como virou moda recentemente a expressão fake news, tem um caminho legal para fazer isso. Você pede direito de resposta. Você pede uma retratação do veículo de comunicação. Se o veículo de comunicação não te conceder, aí você entra na justiça, abre um processo, calúnia, difamação. Não é de cima para baixo, numa canetada, que alguém vai lá e censura a reportagem de ir por lá. Ainda mais o ministro da última instância, do Supremo Tribunal Federal. Dá uma canetada proibindo a vinculação da reportagem, cita o presidente da mais alta corte do país e ponto final. É algo muito grave, algo muito sério. Imagina se toda vez que uma pessoa não gostar de algo publicado sobre ela, tivesse o poder de, num ato, simplesmente proibir a publicação. Pior, a gente vive numa época em que a informação é algo muito rápido. Não é como na ditadura.
em que um jornal vai lá, não publica uma notícia, aí ninguém fica sabendo. Imagina, pelo contrário. A reportagem do antagonista e da Cruzoé, foi propagada pelo WhatsApp. Hoje a primeira coisa que eu fiz quando acordei, sabe aquele grupo do futebol, que não tem um jornalista, recebi a seguinte mensagem: pessoal, o Supremo Tribunal Federal pediu pra gente não compartilhar a reportagem que acusa o Dias Toffoli. Por favor, não repassem. A reportagem é essa aqui. Tô enviando só pra vocês saberem que ela não pode ser compartilhada, beleza? É isso. Então tá todo mundo divulgando pelo WhatsApp. É um negócio assustador como... Né, as Barão, não bate em mim. Eu só tô você só tá me batendo só pra saber que não é pode pra bater. Fazer. É isso. Como assim? Não tem menor sentido. As coisas mudaram. Óbvio que mudaram. Há 2 semanas, a gente falava aqui de um ato de desagravo no Supremo Tribunal Federal, pompa, circunstância, estavam ali empresários, representantes da OAB, entidades de classe, foram até Brasília para defender a instituição, cerimônia toda cheia ali de atos e tudo mais, o Dias Toffoli vindo a público, temos que defender a democracia no país. Agora, ministro Data Vênia, não é com censura, cerceando a liberdade de expressão, que a imagem do Supremo vai melhorar. Então vamos combinar o seguinte: a gente não podemos falar sobre a reportagem da Cruzoé, do antagonista. A gente não pode dizer que na reportagem a defesa do empresário Marcelo Odebrecht juntou num processo em Curitiba um documento no qual o empresário esclareceu que um personagem mencionado no e-mail, chamado de o amigo do meu pai, era o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da União. Então está censurado. A gente não pode dizer que a reportagem fala que o Marcelo Odebrecht conversava com o advogado da empresa, se tinha fechado com o amigo do amigo, sem especificar o que era esse fechado. Então a gente não pode falar isso, tá? Combinado? O diretor da revista Cruzoé, o Rodrigo Rangel, disse que o ministro Dias Toffoli não respondeu às perguntas que lhe foram enviadas antes da publicação da reportagem, ou seja, o Toffoli teve a oportunidade de dar sua posição, esclarecer, rebater. Ao invés disso, preferiu pedir ajuda do colega do Supremo Tribunal Federal simplesmente para censurar a matéria. Hoje foi com a Cruzoé, com o antagonista. Amanhã, pode ser qualquer veículo de comunicação. Se houver ali entendimento de que há alguma falha, contradição, erro, isso vale também para o cidadão comum. Do empresário, do político, do presidente do Supremo Tribunal Federal, que, insisto, tem todo o direito de dar sua versão, contestar a matéria, levar até a justiça comum, se for o caso. Agora não pode de cima para baixo dar uma canetada, censurar, como nos terríveis tempos da ditadura. Além disso, chama atenção um pedido para que os responsáveis prestem depoimento nas próximas 72 horas. 72 horas para esse assunto que diz respeito apenas aos amigos dos amigos. Segundo um levantamento do próprio Supremo Tribunal Federal, de fevereiro deste ano, há 425 mil processos aguardando decisões dos ministros da Corte. E é justamente para esse pedido, agilidade, para se ouvir os responsáveis da revista, do site. Já saiu até sentença, já censuraram. Foi o julgamento mais rápido até agora do Supremo Tribunal Federal. Para terminar, eu não sei fritar um ovo. Sou ruim na cozinha, mais ruim mesmo. Então pedi a ajuda da minha esposa, a querida Michele, que é uma cozinheira de mão cheia, para me ajudar nesse encerramento dessa abertura aqui na Band News FM. E pedi para ela dar uma versão mais atualizada de uma receita em homenagem ao amigo do amigo, Toffoli, e o amigo do amigo do amigo, Alexandre de Moraes. Coutinho, baixa a trilha. Lá vai então, hein? Bolo de laranja sem glúten. Corte 2 laranjas ao meio, tire as sementes e o miolo branco do bagaço e pique o restante, com casca e tudo. No liquidificador, põe ali os pedaços da laranja, 1 xícara de óleo, 5 gemas até virar um creme. Numa tigela, misture meia xícara de amido de milho, 2 xícaras de creme de arroz, 1 pitadinha de sal, 1,5 xícaras de açúcar peneirado, 1 colher de sopa de fermento em pó. Tá anotando aí, ministro? E despeje tudo no liquidificador. Por último, junte as claras batidas em neve, asse numa forma untada e polvilhada com amido de milho, em forno médio por meia hora.
Depois que desligar o forno, deixe a assadeira dentro do forno por mais 10 minutos, sem abrir a porta do forno, hein? Desenforme e sirva polvilhando com açúcar de confeiteiro. Tá aí o bolo de laranja sem glúten. Vai ficar uma delícia da Tavênia, Vossas Excelências.